Então, boa tarde. Em nome da presidência da AEB, quero mais uma vez agradecer o convite. Na pessoa do senador Eduardo Braga, também quero cumprimentar os colegas painelistas e também a todos os presentes e que nos acompanham também de forma virtual. De forma bastante objetiva, o propósito da participação da AEB na audiência pública de hoje é sinalizar 5 pontos que nós identificamos que precisam ser cuidadosamente revisitados no texto do PLP 108, especialmente em função dos seus significativos impactos para as exportações brasileiras. Mas antes de entrar especificamente no tema técnico, eu gostaria de frisar aqui 2 premissas que precisam nortear aqui o nosso debate. A primeira delas é que falar de exportação é falar de um tema de interesse nacional. Nós estamos aqui hoje na Casa dos Estados, falando de um tema que interessa a todos os entes federativos, porque falar de exportação é falar de entrada de divisas, é falar de atração de investimentos, é falar de geração de emprego e renda, de desenvolvimento regional, ou seja, falar de exportação é falar de uma agenda que é do interesse do Brasil. E isso precisa ficar muito bem assentado aqui nessa oportunidade. E a segunda premissa é no sentido de que nós estamos inseridos num cenário global que é cada vez mais desafiador. Todos nós acompanhamos agora, mais recentemente, a questão da imposição de tarifas, de barreiras comerciais. Então, são muitos desafios que têm intensificado ainda mais a já acirrada competição que nós enfrentamos no comércio internacional. E o que isso nos impõe como país? A responsabilidade de nós não criarmos obstáculos adicionais para quem já enfrenta tantas adversidades lá fora. O exportador brasileiro, ele precisa de previsibilidade, ele precisa de segurança nas suas relações tributárias, ele precisa de condições mínimas para continuar competindo. Então, o Brasil ele precisa ser um aliado do seu exportador, ele não pode ser um fator adicional de dificuldade. E é dentro desse contexto que a AEB vem hoje apresentar as suas considerações a respeito do PLP 108, especificamente com relação ao ICMS e no tocante ao tratamento que está sendo dado pelo projeto de lei complementar à situação dos saldos credores acumulados. Nós sabemos que o ICMS ele deixará de existir em 2033, mas ele deixa um passado desafiador para que nós possamos aqui, então, regulamentar e sanar. Qual que é o cenário hoje no que se refere a essa questão dos créditos acumulados? São bilhões de reais acumulados pelos exportadores que simplesmente não são monetizados e representam um custo, uma perda direta de competitividade dos produtos exportados brasileiros. E apenas para que se tenha uma ideia do volume que nós estamos falando, existe uma estimativa feita recentemente, considerando apenas as empresas listadas na B3, e esse valor de crédito acumulado alcançaria o montante de 46 bilhões de reais, ou seja, um valor tão significativo que poderia estar sendo destinado a novos investimentos, à exploração de novos mercados, ao fomento do setor produtivo e, por consequência, ao aumento de arrecadação das fazendas, encontra-se, então, paralisado nos balanços das empresas. Então, essa é uma realidade absolutamente lamentável, seja na perspectiva dos estados, seja na perspectiva dos contribuintes, e que precisa, sim, ser devidamente considerada e tratada dentro do contexto da reforma. E o que o PLP ele propõe hoje com relação a essa questão? Primeiramente, uma etapa de homologação desses créditos acumulados pelos estados e, feita essa homologação, a etapa de efetivo ressarcimento desses valores que foram autorizados, homologados pelos estados. Dentre essas hipóteses, tem o ressarcimento em espécie, que nós vamos abordar mais à frente, transferência a terceiros, compensação com o próprio IBS. E, como eu mencionei, existem 5, então, pontos que nós entendemos que precisam ser revistos
dentro do texto que está posto hoje do PLP. Então, iniciando pela etapa de homologação dos saldos credores, nós temos o prazo que os estados terão para responder ao pedido de homologação apresentado pelos contribuintes. E na percepção dos exportadores, o prazo atual de 12 meses, ele continua demasiadamente longo, especialmente porque tanto os estados como os contribuintes, eles já vêm trabalhando essa questão da auditoria desses saldos credores, de implementações e melhorias sistêmicas. Então, nos parece absolutamente razoável que haja uma redução desse prazo de 12 meses para 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Já existem emendas, inclusive, apresentadas nesse sentido. E nós, inclusive, também temos material aqui para disponibilizar. O segundo ponto, a questão da atualização monetária desses saldos credores. Então, o texto hoje ele prevê que esses saldos credores acumulados eles serão corrigidos pelo IPCA, e, na nossa percepção, esse índice deveria ser a Selic, tal como acontece na correção monetária dos valores que são devidos pelos contribuintes, né? Seria uma questão de isonomia. O mesmo índice que é considerado na correção dos meus débitos deveria ser o índice considerado na correção dos meus créditos. Isso evitaria, inclusive, uma discussão judicial, por exemplo. Passando para a segunda etapa, do ressarcimento dos saldos credores homologados. Nós temos uma previsão de devolução desses saldos em 20 anos, e nosso pleito em relação à necessidade dos exportadores seria que esse prazo fosse reduzido pela metade, especialmente porque, como nós já colocamos aqui nas considerações iniciais, os exportadores eles já foram suficientemente penalizados por um sistema tributário por muitas vezes fora da lógica da competitividade internacional. É importante lembrar nesse sentido que hoje a participação do Brasil no comércio global, ela encontra-se reduzida a pouco mais de 1%. Então, nós precisamos de fato agir nesse sentido. Então, trazemos aqui essa sugestão, né, de redação para redução desse prazo. Passando para o quarto item, a previsão de antecipação do ressarcimento em espécie pelos estados em caso de aumento na arrecadação do IBS. O texto ele traz essa possibilidade e nós entendemos que a redação deveria ser ajustada para que isso fosse não uma alternativa, mas um compromisso, um dever por parte dos estados, trazendo mais previsibilidade para os exportadores, mais segurança jurídica nesse sentido. E, por fim, e não menos importante, o quinto e último ponto é o ponto da securitização dos saldos credores. A Emenda Constitucional 132, ela estabeleceu que lei complementar poderia dispor sobre alternativas adicionais à monetização desses créditos, além das que eu já mencionei anteriormente. E, no entanto, o PLP 108 ele acabou não trazendo essa possibilidade de securitização desses créditos. E nós entendemos que esse ponto ele deveria ser revisto, né? Pois seria uma alternativa adicional para maior liquidez para esses créditos, né? Maior acesso a crédito, enfim, por parte dos exportadores. E nós entendemos que deveria ser considerado. E, por fim, já caminhando para a conclusão, nesse 1 minuto que me resta, eu gostaria de reforçar, mais uma vez, que nós estamos diante de uma agenda que é estratégica para o desenvolvimento nacional, uma agenda que visa reposicionar o Brasil no mundo. É sob essa ótica que nós precisamos enxergar o comércio exterior e o papel dos exportadores brasileiros. Reforço que não se trata de pleitear privilégios ou protecionismo de um setor em detrimento de outro setor, mas de reconhecer que determinadas questões exigem, sim, uma abordagem criteriosa e, sobretudo, eficiente. Então, eu encerro aqui a nossa contribuição, senador, reforçando que a AEB ela segue à disposição para continuar contribuindo com material técnico. Obviamente, nós não conseguimos, no tempo aqui, encerrar todas as argumentações e todo o material, mas fica à disposição dos senhores e das senhoras senadoras. Nós temos, como eu disse, sugestões de emendas para cada um desses pontos que foram aqui abordados, com justificativa bem aprofundada. E, em nome da AEB, agradeço mais uma vez
o convite que nos foi feito e também a atenção de todos os senhores e senhoras. Muito obrigada.